Boa noite, pessoal. Já já vamos dar início à nossa live de hoje sobre as queimadas no Pantanal. Nós estamos aguardando aí a entrada da nossa convidada, da nossa entrevistada de hoje, a doutora Débora Calheiros. Estamos aguardando aí a nossa convidada entrar hoje, a doutora Débora Calheiros. Um minutinho. Estamos aguardando aí mais um momentinho para a doutora Débora entrar, que é a nossa entrevistada de hoje sobre as queimadas no Pantanal. Um tema tão atual e urgente, né? As questões que estão acontecendo lá nas queimadas, os incêndios florestais gravíssimos, né, no Pantanal. E a gente está aguardando só a doutora Débora Calheiros entrar. Enquanto isso, eu vou só introduzindo aqui, né, um pouco o tema e também a doutora Débora. Nós somos do Transforma MP, né? Eu sou a Andréia Beatriz, sou promotora de justiça em Goiás e membro do Transforma MP, que é um grupo, né, uma associação de membros do Ministério Público do Brasil todo, críticos, né, no sentido de realmente garantir os direitos que estão na Constituição, os direitos fundamentais, inclusive o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que está no artigo 225 da Constituição Federal, e agora a gente vê que está sendo tão massacrado, digamos assim, pelo próprio Ministério do Meio Ambiente, a começar pelo ministro do Meio Ambiente, que como ele mesmo afirmou, né, em um vídeo, passando boi, passando a boiada, e a gente está vendo que realmente isso está acontecendo. Vamos aguardar só mais um momentinho para a doutora Débora entrar. Eu não estou vendo. Débora entrou, mas ainda não te vejo aqui. Deixa eu ver. Vamos só aguardar mais um pouco. Então, pessoal, estamos só aguardando a nossa entrevistada de hoje entrar, a doutora Débora Calheiros. E nosso tema hoje é sobre as queimadas no Pantanal. A doutora Débora ainda está entrando, vamos aguardar um pouquinho. Ah, sim, agora entrou. Tá. Pronto. Agora a doutora Débora está entrando. Oi, Tudo bom? a luz tá ruim. A sua, né? Tá um pouco escura. Pronto, tá ótimo agora. Boa noite, doutora Débora Calheiros, que é doutora em ciências, em ecologia no Pantanal, também é da Emater Pantanal e agora está cedida para o Ministério Público Federal, né, como analista técnica e hoje aceitou o convite, né, com que muito nos honra, aceitou o convite para participar hoje aqui com a gente dessa entrevista, desse bate-papo, né, sobre as queimadas no Pantanal, sobre os incêndios florestais que estão acontecendo no Pantanal e com tamanha gravidade. Então, a doutora Débora é especialista na parte de ecologia do Pantanal, ecologia dos rios do Pantanal, e tem essa vivência, né, intensa e já trabalhou foi pesquisadora também na Universidade Federal do Mato Grosso durante muitos anos.
Eu vou tomar a liberdade de chamar de Débora, tá? Débora, sem o doutora. Então, Sim, vamos começar. Débora, o Pantanal é um patrimônio nacional, né? O artigo 225 da Constituição Federal diz que o Pantanal, junto com outros ecossistemas, floresta amazônica, Serra do Mar, são patrimônio nacional. E que deve ser utilizado, né, de acordo com a lei, garantindo a preservação do meio ambiente. Porém, essa lei nunca foi sim. editada, nunca foi publicada, né? Nunca foi aprovada, na verdade. Eu acho que tem um projeto de lei em discussão no Congresso, mas essa lei nunca foi aprovada. Então, fica um pouco no ar, isso aí. Mas do ponto de vista ecológico, né, ambiental, o que que é o Pantanal? O que que caracteriza o Pantanal? Primeiramente, agradeço o convite, né? Também me senti lisonjeada, porque transforma a MP é o que todos queremos, né? Então, na verdade, eu sou originalmente da Embrapa, né? Eu estou cedida agora para o Ministério Público Federal de São Paulo, na terceira região, e eu sou originalmente da Embrapa Pantanal, né? E então, essa lei do Pantanal, ela foi prevista na Constituição, como você falou, né? E ela tem um projeto de lei, tem uma proposta dos pesquisadores da região, a gente que fomentou essa discussão dentro do Comitê Nacional de Zonas Úmidas, que é o comitê que responde à Convenção Ramsar no Brasil, que é uma convenção internacional que o Brasil é signatário, que é a Convenção de Conservação de Áreas Úmidas de Interesse Internacional. E a partir dessa recomendação é que teve uma discussão dentro do Ministério do Meio Ambiente sobre essa proposta de lei, temos uma recomendação sobre essa proposta de lei, né? Agora, o que é o Pantanal? O Pantanal é uma grande planície de inundação, é uma planície de sedimentação, então ela recebe sedimentos, né? Ela é cercada por um planalto mais elevado, em torno de 700, 800 metros, em média, e todos os rios que formam essa planície, eles nascem nesse planalto do entorno, né? E aí você tem a formação do Pantanal, a junção das áreas de inundação de cada um desses rios formadores. E o principal rio é o Rio Paraguai, né? Que corre de norte para sul, bem no final assim do bioma, na lateral oeste, né? Na Certo. borda oeste. E essa junção das planícies de inundação de cada rio. Então, tem o rio Cuiabá, o rio São Lourenço, o rio Taquari, o rio Miranda, Aquidauana. São vários rios que formam a grande planície pantaneira. E realmente é a maior planície alagável do mundo? Sim, em termos de extensão, sim. Ela é passível de inundação 140 mil quilômetros quadrados, então cabem 3 países, acho que Portugal, Suécia, não lembro muito bem quais os países, mas ela é bem extensa. E é dividida entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? A maior parte está em Mato Grosso do Sul. É. Mas eu tenho que levar em conta, uma questão muito importante é levar em conta a parte alta, a bacia como um todo, a bacia hidrográfica do Alto Paraguai, ou região hidrográfica do Paraguai, que é onde... Porque, por exemplo, na proposta de lei do Pantanal, o projeto inicial era do ex-senador, ex-governador Blairo Maggi, eles não consideram o Planalto como fazendo parte do sistema. O bioma Pantanal é só a planície, então tem um problema entre as denominações, né? Porque o bioma Pantanal é uma área inundável e alagável, né? Inundável pelo extravasamento dos rios, né? Na época da enchente, e a chuva alagando em algumas áreas também. Então, esse é um problema muito sério, que é essa divisão de não levar em conta a A parte bacia alta. toda, né? A bacia do Alto Paraguai, né?
o sistema como um todo, Planalto e planície, né? Certo. Então, mas nesse projeto de lei que vocês fizeram sugestões, né? O grupo de estudos fez essas sugestões, elas foram acatadas, já estão sendo discutidas no Congresso também, ou não? Sim, eu acho que elas foram. Eu não acompanho muito bem. Quem levou essa proposta dos pesquisadores à frente é o professor de Direito Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso, que é o professor Carlos Teodoro Irigaray, Uhum. e com o deputado Molon. Mas eu não acompanhei muito, mas eu sei que está em tramitação, inclusive está para ter uma reunião recente, justamente por essa questão dos incêndios, né? Dessa devastação, eles estão tentando ter um debate mais rápido. Então já entrando realmente o tema da nossa live de hoje, que são os incêndios florestais no Pantanal, né? Quais são as características, assim? Porque o Pantanal é uma área que normalmente tem incêndios, né? Florestais, mas quais são as características desses incêndios que normalmente todos os anos ocorrem? Como que são esses focos? São, né, extensos, são localizados? Como que é isso? E depois a gente vai entrar Então, nesse ano, né? O que teve de diferente nesse ano? então, tanto o Cerrado como o Pantanal, eles estão, alguma parte da vegetação do Pantanal, não é toda, né? Que similar ao Cerrado, o Pantanal seria um cerrado inundável, né? Pelas suas características morfológicas. Mas a vegetação desses ambientes, ela está adaptada a queimadas, né? Inclusive processo de floração, de frutificação, de germinação, tem muito a ver com a presença do fogo em algumas plantas, né? Eu não sou da área de botânica nem da área de fauna, eu sou da área de limnologia, que é estudar rios, né? Como você falou. Então, rios, lagoas, ambientes de água doce, né? E então tem uma adaptação, inclusive é feito o uso do fogo de forma controlada, a própria Embrapa recomenda algumas normas, né, para se usar, tem legislação, né, para renovação de pastagem, etc. E o que acontece é que justamente as queimadas são localizadas, né? Todos os anos. A gente nunca viu uma situação como está agora. O ano passado já foi expressivo, né? Eu estava pegando esses dados. O ano passado foi 1.461.000 hectares e aqui esse ano já foi 3.186.000. Então, praticamente o dobro, né? Então, a diferença do ano passado para esse ano é gritante. Realmente, esse ano é uma situação catastrófica. E tem indicações de que houve também incêndios criminosos, né? Colocar Isso, fogo de forma criminosa. criminosa. Então, é uma junção de fatores negativos, né? Um ano muito seco, com baixa chuva, baixa inundação e a vegetação seca, né? Uhum. E os incêndios que seriam normalmente aconteceriam, né? Foram num número maior. Mas os especialistas falam que incêndios na época da seca, a grande maioria são de efeitos humanos, né? Colocados Humano. por Então, certo. pessoas. Só Débora, é uma coisa, só um esclarecimento, né? Não Aqui estou foi te colocado, ouvindo. tem um pé. Não tá me ouvindo? Tem um PL do deputado Molon, né? Que tem parecer favorável do relator, a uma pessoa que falou. Então, aí com relação a essa questão da queimada, tá ouvindo, Débora? Não sei o que foi. Você Não está tá me ouvindo, ouvindo não? bem? Agora eu vou ouvir melhor. Repete, por Agora tá favor, então. chiando Oi? agora. Agora tá Tá... chiando. Ah, vou falar direitinho aqui.
Isso, agora tá bom. Uhum. Então, eu queria saber o seguinte de você, essa questão das queimadas controladas, né? A queima para rebrota de pasto e tal. Isso tem um período do ano que é autorizado e tem um período que não é, né? Que é proibido, Uhum. né? E até Sim. o Ministério Público do Mato Grosso, nesse ano, fez uma recomendação, né, para o governo do estado para antecipar esse período proibitivo, né? E essa recomendação só foi aceita parcialmente, foi a partir de julho, no começo de julho. E era para ter sido já a partir do começo de junho, né? E talvez tivesse tido um efeito maior. Mas essas queimadas controladas, assim, falam só um pouco para a gente como que isso ocorre, além desse período, né, proibitivo, assim, quais regras são, como que isso é feito para ser realmente controlado e não um incêndio criminoso, né? Sim, eu também não sou especialista nessa parte, né? Tem colegas da Embrapa que trabalham exatamente com isso. Mas você tem que ter licença, você tem que ter controle da área, né, que você vai usar o fogo. Você tem que fazer aceros no entorno, tem que estar preparado para isso, né? E tem uma época que é para fazer isso que não é na época da seca, né? Então, teve até um decreto federal, então eu já li o secretário de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul falar que todos os incêndios que aconteceram recentemente são ilegais porque já está no período que não era para ter, né? E não é para fazer isso justamente na época da seca. Então, é um problema sério, mas as fazendas têm que fazer isso de forma bem controlada, né? E com rigor. Não pode ser todo ano na mesma área, você tem que fazer um revezamento, né? E eu Porque acho senão que empobrece o solo também, né? Isso aí prejudica o próprio produtor, né? Que vai ter uma exatamente área. você acaba danificando os micro-organismos, né? Levando a deterioração da qualidade do solo por morte dos micro-organismos do solo, se você fizer isso todo ano, né? Ainda mais num caso de seca extrema, que a gente está prevendo, a gente não, né? Os climatologistas e tal, estão prevendo que não vai ter chuvas expressivas o ano que vem, vai ser mais um ano de seca, né? Então, Isso aí a gente prevenção, né? O que que poderia, assim, já tendo previsto isso, porque esse ano está sendo um ano de seca e como você está falando, já para o próximo ano já está sendo previsto também que vai continuar essa seca, né? Não vai voltar ao nível normal, né? Dos rios do Pantanal. E nem volume de chuva. Então, assim, o que que falhou esse ano, na parte humana, vamos dizer, né, das políticas públicas, que a gente tem o Prev Fogo, que é do IBAMA, que é desde 1990, tem o ICMBio, que protege as áreas de conservação, né, nacionais, temos as instituições locais também, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, todos que trabalham na questão do combate, na prevenção e combate, né, ao fogo, no caso de incêndio, né, fogo descontrolado. Mas isso tem uma certa tem que ter uma certa prevenção. O que que falhou nessa questão da prevenção? Assim, eu também li uma reportagem falando que a quantidade de recursos, né, o volume de recursos para o Prev-Fogo, por exemplo, do IBAMA, reduziu acho que 58% só do ano passado para cá. Então, quer dizer, ele saiu de 23 milhões para 9 milhões. Né? Então, quer dizer, alguma coisa planejada, assim, do governo, por parte do governo federal? Tem realmente um desmonte da proteção ao meio ambiente? a gente não pode achar outra coisa, infelizmente, né? Porque houve redução de verbas desde o ano passado, né? Essa redução maior ainda, remanejamento de pessoas em unidades de conservação, pessoas que não entendem, né? Sendo da área, estão ocupando cargos, né, que são técnicos, né, que deveriam ser ocupados por pessoas que realmente entendem da questão, e é uma série de fatores, é uma omissão e
e até não só omissão, mas como também, como você falou, né, diminuição das verbas num ano como esse, num momento como esse, né, simplesmente o fogo tá sem controle, né, o controle poderia ter sido feito na época certa. O que eu acho que é importante também é colocar a questão das mudanças climáticas, né? A gente está numa tendência, eu estava lendo também, a tendência desde 2010 de que as chuvas estão abaixo da média. Eu fui no site da Agência Nacional de Águas, tem essa informação. Então, e 2019, 2020 foi ainda menor, né? Então, tem que se prever que a gente pode estar, ou já está, num cenário de mudanças climáticas. Quais são as previsões, né, para a região? São secas mais pronunciadas, portanto, fogo, a possibilidade de incêndios e de queimadas é maior, então já devia estar se prevendo isso, e teve um desmonte do Ministério do Meio Ambiente justamente na área de Secretaria de Mudanças Climáticas, né, logo no início desse atual governo, e não é uma questão pequena, né, o Brasil tem assinado os acordos internacionais em relação a isso, né, então, além do aumento das secas mais expressivas, você vai ter uma alteração no comportamento das chuvas. Então, as chuvas podem ser, a distribuição de chuvas vai ser diferente, vai ser menor, com eventos mais críticos de chuva, mas não vai ser distribuída como sempre foi ao longo, né, de outubro, março, abril, né? Então, pode ser, eles estão prevendo que haja uma alteração nessa distribuição das chuvas. Então, a tendência é cada vez ficar com maiores problemas. Então, tem que ter uma previsão para prevenção de fogo muito maior. E, principalmente, né, a gente está desde 2010 com baixa pluviosidade. Então, é interessante que, né, os órgãos governamentais, qual é o papel deles? Prevenir que esses problemas aconteçam, né? Aí nessa questão da prevenção, Débora, além dessa questão do desmonte, né, que a gente está verificando aí todo dia, essa semana mesmo teve uma reunião do CONAMA, em que já estava assim, sendo falado isso, né, que teve uma reunião para revogar resoluções importantíssimas do CONAMA, né, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, resoluções que tratam de áreas de preservação permanente, né, de manguezais, onde não se pode construir, e essas resoluções simplesmente foram revogadas. No Pantanal, com relação ao Pantanal, essas ações, vamos dizer, governamentais, né, de desmonte e em prejuízo do meio ambiente, o que você pode falar para a gente, assim, o que os especialistas pensam que pode estar acontecendo, decorrência do quê? Né? Por exemplo, a questão de um decreto na época de 2009, né, governo Lula, que fez o zoneamento da cana-de-açúcar, né? E o que aconteceu? Fala um pouquinho pra gente o que aconteceu no ano passado com esse decreto e o que pode ter relação com as queimadas no Pantanal. Então, a questão desse decreto que acabou, né, com o zoneamento da cana, tanto no Pantanal quanto na Amazônia, ao meu ver, criminoso, porque esse zoneamento foi feito pela Embrapa e outras instituições, é uma base técnica fundamental, né, para a conservação do Pantanal e da Amazônia, para essa questão da cana, que estava muito pressionada pela questão dos combustíveis a partir de cana, né? Então, para a gente esclarecer para o pessoal, esse decreto de 2009, do zoneamento da cana, ele proibiu, né, o plantio da cana no Pantanal, na Amazônia, na bacia do Paraguai também, né? Em toda a bacia. Em toda a bacia não, na parte alta pode plantar, mas não pode ter usina. Tem uma
resolução CONAMA, que foi a primeira resolução CONAMA de 85, que fala que não pode ter usinas na região do Pantanal, só ficaram, na bacia, né, só ficaram 3 usinas, as que já existiam permaneceram, né, mas a questão é muito séria, porque essa pressão para plantio, né, da onde vem esses incêndios criminosos, né? A gente pensa, né, é uma hipótese que seja forçando a entrada, né, de limpeza de áreas para poder plantar cana ou para poder aumentar a área de pastagem plantada, que é um problema sério que está avançando, né? O Pantanal tem um arco de desmatamento também. A parte alta está em torno de 60% a 80% de desmatamento, então está extremamente insustentável, onde estão as cabeceiras dos rios, né? Dos rios que formam a região. Tem regiões, a Bacia do Miranda, a bacia ali na região de Cáceres, está com 80% de desmatamento, a parte alta, né? E na planície está crescendo, era 10, 12, agora já está em 15%, 17%. E a gente vê não é só omissão, né? Não é só do governo, não é só vamos dizer, a falta de financiamento, né, das políticas públicas de combate ao fogo, de prevenção e para o meio ambiente, mas também realmente atacar o meio ambiente, né? Porque realmente eu estava vendo esse decreto. Foi baseado, como você falou, em estudos, né, técnicos que mostram que existem área mais do que suficiente para plantio de cana, né? Não precisa entrar nas áreas protegidas e muito e nas áreas que são de vegetação nativa, né? Não precisa disso, que já tem área suficiente. Um decreto bem extenso com base nesses estudos. E aí vem um decreto do governo atual, foi no ano passado, né? Foi em novembro do ano passado, e simplesmente revoga esse outro decreto, sem mais palavras, né? Quer dizer, não tem estudo, não tem fundamento em nenhum estudo técnico, não tem nada. Simplesmente revoga. Ou seja, Oi, pode falar. Ou seja, né, realmente vamos dizer, uma forma de incentivar, né, esse ataque, né? Se você tira a proteção, né, na verdade você está fazendo exatamente isso, está incentivando que esteja aberta a área para esse tipo de atividade. A questão da substituição das pastagens nativas por pastagens exóticas, que a gente fala que não são espécies da área, e principalmente espécies africanas, como a braquiária, para pastagem, está avançando muito também, né? Como eu falei, está em torno de 15% a 17%. No caso da planície, a gente não pode falar só desmatamento, porque não é mata, né? É uma supressão da vegetação nativa, porque as gramíneas nativas são a vegetação original, né? E isso está avançando num arco também de desmatamento do leste para oeste, né? Como a gente, infelizmente, aqui não dá para mostrar muito slide, então, mas dá para, se você procurar no Map Biomas, é um site que é um grupo que está trabalhando seriamente com esse monitoramento dos biomas, né, junto com pesquisadores e as ONGs, né, que apoiam essa iniciativa. Essa questão também por exemplo, agora, os incêndios já atingiram 23% da planície, né, do bioma. Isso Só para a gente ter uma ideia, Débora, isso é recorde, né? Me parece que nunca teve tanta queimada. Aí depois você pode só falar para a gente o que significa isso assim, de impacto ambiental, né, para frente, né? O que isso pode gerar. Então, esses dados foram feitos calculados pelo Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele calculou em torno de 23%, e se olhar o mapa, você entra no site desse laboratório, você pode ver que principalmente no Mato Grosso e principalmente na Bacia do Cuiabá.
Então, é muito séria o que está acontecendo ali na bacia do Cuiabá. E, como eu falei, os impactos são imensuráveis, né? A professora Kátia Nunes, da UFMT, ela trabalha com botânica e ecologia vegetal, ela coloca que pode demorar 30, 50 anos para a recuperação da vegetação. Porque os incêndios não é queimada, né? Que é o que está, o bioma, né? Os biomas Cerrado e Pantanal estão adaptados. E sim, são incêndios que destroem a raiz das plantas, destroem a planta. Não é só um estímulo, né? De um estresse. É destruição, é matar mesmo. E em termos de animais, também está triste, né? A gente está vendo isso na internet, nas mídias, né? Muitos animais mortos. E o problema, que aí já entra na minha área, que é a qualidade da água. Né? Os ribeirinhos estão sofrendo com a fumaça, com o calor, né? E também com a qualidade da água. Os animais estão também sem água de boa qualidade para beber. Então, tem animais já passando, até morrendo, talvez, né? Tem grupos estudando isso lá no Mato Grosso, na rodovia Transpantaneira, que é entre Poconé e Porto Jofre, porque está tendo mortandade de animais, muito provavelmente pela qualidade da água. Então, e o que acontece? Os ribeirinhos, ontem eu fui requisitada pelos ribeirinhos que eu trabalhei lá, né, na região, e eles relataram que a água já está ruim. A gente estava preocupada com a água, tem uns colegas fazendo coletas, porque quando vier as primeiras chuvas, essa área de cinzas, que é extremamente grande, que nunca aconteceu, como eu falei, as queimadas são em geral localizadas, e quando tem os impactos também são localizados, né? Agora, nessa grande extensão, praticamente em toda a parte do Rio Cuiabá, do trecho de planície, quando as chuvas vierem e carrearem essas cinzas, né, para dentro dos corpos d'água, que a gente chama de baía, são pequenas lagoas, lagoas maiores, corichos, que são corpos d'água, uns riozinhos menores, como se fossem uns riachos, e os rios maiores, essa água vai ficar de péssima qualidade, porque nas cinzas tem muito nutriente, e vai entrar na água, os nutrientes já estão, né, praticamente decompostos ali, porque já sofreram a queima. Aí entra na água, diminui o oxigênio, aumenta o gás carbônico, e aí os peixes começam a morrer. Então a gente estava preocupado com a mortandade dos peixes quando vier as chuvas. Só que o pessoal já está relatando que a água que sobrou nos corichos, nas baías ali da Transpantaneira, já está em péssima qualidade porque está secando, né? Aí o que acontece? Prolifera algas, prolifera bactérias, e isso leva a problemas de saúde nos animais e, no caso, nos peixes e também para os seres humanos. Aí a gente estava pensando, vai acontecer isso nas chuvas, mas os ribeirinhos relataram que a deposição das cinzas que estão suspensas no ar, da fumaça, ela já está alterando a qualidade da água no Rio Grande como o Rio Paraguai. Então as pessoas estão coletando essa água e colocando numa caixa d'água, armazenando, e não consegue, porque rapidinho as algas já crescem, já fica um lodo verde, que a dona Eliane, lá da comunidade, que chama Barra do São Lourenço, que é na foz do Cuiabá com o Paraguai. Então, elas não estão conseguindo usar essa água, porque a água, ela rapidamente já fica com algas, né? E essas algas podem ser tóxicas, podem causar dor de barriga, né? Além de outros fatores de saúde, principalmente em crianças e pessoas idosas, né? Então, é uma situação realmente catastrófica. A gente já está pedindo para
levar água potável, para levar cloro, para tentar purificar essa água para os ribeirinhos. A gente não estava pensando na água agora, né? E sim na época das primeiras chuvas. Quando que vai ser isso, né? Vai ser meados de outubro em diante. Essas chuvas, né, se Deus quiser, vão chegar e vão dar um alívio para todo esse problema, mas também traz essa questão da água, né? E a E isso é situação dos fundamental. ribeirinhos, Os ribeirinhos, eles vivem dessa água, os ribeirinhos. Eles tomam diretamente essa água dos rios, né? sim. A água, geralmente, nessa época, não tem esse problema, né? Então, e não num nível catastrófico como esse. Para atingir um rio do tamanho do Rio Paraguai, ali na região, como é a Foz, deve ter uma influência do Rio Cuiabá também, que é menor, né? Que é onde está tendo uma queimada expressiva ali, na região do Porto Jofre, as cenas que a gente tem visto de queimadas enormes muito ali, na região do Porto Cercado, na área da RPPN Sesc Pantanal, o Parque Estadual Encontro das Águas foi 80% da área queimada. Ali a região onde tem uma concentração grande de onças, né, que virou uma área de observação de onças muito importante, internacional, e também tem fazendas onde tem muitas araras azuis, que tem colegas do projeto Arara Azul que trabalham ali, tem os indígenas guatós, que também perderam uma área enorme, então é uma situação catastrófica. Então é complicado, né? Porque tem todo o problema da flora, né? Que vai demorar a se recuperar, como você falou. Tem a questão dos animais, né? Que estão morrendo. E pela qualidade também já pela má qualidade da água, né? Como você falou, e para os problemas sociais, então, né? Para as pessoas mesmo, para os humanos que já estão, assim, acontecendo agora. Como você falou, isso era previsto para quando começarem as chuvas, né? Então, assim, considerando todo esse cenário catastrófico, né, e toda esse desmonte aí do governo, a falta de ação, a falta de prevenção, mas assim, da agora para frente, né, já prevendo, quer dizer, que vai continuar chovendo menos do que o normal, né, vai ter esse problema da qualidade da água, já está tendo, né, para os ribeirinhos aí já é um problema sério, quer dizer, já está tendo que ter água, levar água, né, através dos caminhões, pipa e tal. O que pode ser feito, assim, tem alguma coisa, né, que pode ser feita com prevenção, ou, sei lá, pelo menos tentar resolver, não impedir, dificultar, né, esses problemas que já são previstos da agora para frente, essa mortandade grande de peixes, essa perda da qualidade da água. Tem alguma coisa que pode ser feita nesse sentido? É complicado, porque é uma área enorme, né? E isso pode alcançar os rios maiores e provocar uma mortandade de peixes. Então, é difícil, porque é uma área muito grande, mas eu acho que tem que se pensar no futuro, no ano que vem, a partir do ano que vem, porque agora já tá essa complicação. E atender principalmente as pessoas, né? Que a gente vê muito falar ajude o Pantanal, ajude a conservar, a recuperar os animais, mas as pessoas estão sofrendo também, né? Precisam de alimentos, precisam... porque o turismo parou, né? Também por causa da Covid, então é uma série de problemas, né? O turismo está menor, essas pessoas vivem de coletar iscas, né? Para usar para pescadores do turismo, né? E está tendo dificuldade para isso, né? Diminuiu bem o turismo. E a questão seria, o pessoal está falando muito em brigadas permanentes e treinar mais pessoas para saberem manejar, né? Para poder apagar o fogo, ter brigadas permanentes em várias regiões, né? Ter uma forma de prevenção melhor. A questão é a dimensão realmente disso, né?
Uma questão interessante que a gente está pensando é o seguinte, por quê? As áreas que esse ano secou muito, as áreas que normalmente estavam inundadas, né? Ou seja, submersas, e aí essas áreas ficaram expostas, né? E essas áreas são ricas em matéria orgânica no solo. Então, a probabilidade de, com o calor, esse solo ter metano nos poros, né? E isso também ser uma forma de proliferar o fogo nessas áreas, principalmente que tem muita matéria orgânica, é uma característica específica do que está acontecendo com essa seca pronunciada, né? Teve uma diminuição da área inundada expressiva, né? Então essas áreas ficam expostas. A questão é prevenção, né? E se preparar para período até pior, porque as pessoas acho que não estão caindo a ficha, que mudança climática seja, né? Porque tem esse debate, será que um fator geológico, né? Ou do próprio planeta, ou se é antropogênico, né? Tem esse debate, o pessoal de geologia que trabalha mais com as eras e tem essa visão, os outros colegas têm outra visão, mas não importa a causa, importa o que está acontecendo, né? A gente está vendo o gráfico subir, né? Nunca teve temperaturas tão altas no planeta, então tem que estar preparado para isso, né? Então, isso é uma questão que nenhum governo realmente está preparado para isso, né, em nível estadual, continua desmatamento da Amazônia, né, o Pantanal, a bacia do Alto Paraguai, todo o centro-oeste, sul e sudeste depende das chuvas que vêm da Amazônia, não totalmente, mas depende, né, então, além das mudanças climáticas, você tem uma alteração da probabilidade de umidade que vem da Amazônia, que eles chamam de rios voadores, né, os colegas do INPE, do INPA. Então, tem que ter um olhar sério para isso, não só na região do Pantanal, mas no país inteiro, né? Isso vai acontecer no país inteiro. Quem mais vai ser afetado vai ser o agronegócio. Então, o desmatamento da Amazônia, em relação a produção de água, né, da floresta o regime de chuvas é um tiro no pé, é um absurdo, é um suicídio, né? Então, até entra uma outra questão que eu queria que você comentasse um pouco também, que é esse tiro no pé, esse suicídio que a gente vê aí o tempo todo acontecendo em todas as áreas. Na questão ambiental, como você está falando, é gravíssimo e pode afetar o regime de chuvas, né, do solo, dos rios, de tudo. Né, toda a ecologia. E também, obviamente, igual você falou, as pessoas também, né, que dependem de água, depende de todo esse sistema para viver. Esse negacionismo, vamos falar um pouco sobre isso, né? Esse negacionismo do governo, é o que é mais um desastre, vamos dizer assim, né? Porque eu vi uma reportagem também, o vice-presidente falando questionando os dados do INPE, né? Que detecta os focos de calor e falando que, não, isso pode ser uma superfície quente, né? Uma rocha, e não um incêndio. E o diretor da área do INPE rebatendo, né? O vice-presidente falando, não, a gente tem certeza que são focos de incêndio, a gente tem 10 satélites que tiram essas, se for alguma coisa só suspeita, né, que não é incêndio florestal, isso é excluído, né, pelo sistema dos satélites e também pelos estudantes, pelos pesquisadores lá do INPE e tal. E, quer dizer, ter que enfrentar isso ainda, né? Além de tudo, quer dizer, além de todo o problema ambiental que realmente existe, né, na falta de chuvas, né, dos rios mais baixos do que o normal, o problema da seca prolongada, vamos dizer, tem o problema das queimadas criminosas, né, que isso o Ministério Público tem que atuar, né, a Polícia Federal já tem feito alguns inquéritos policiais, mas, enfim,
teria que também atuar mais fortemente, né, na parte de fiscalização. A gente tem o desmonte, né, por parte do governo, quer dizer, tira recurso, e o que a gente precisa é de mais recurso, mais pesquisa, mais prevenção, né, como você falou, e mais recurso mesmo, recurso financeiro para poder. Você tem que ter brigadista, tem que contratar, né? Então, você tem que contratar, você tem que ter dinheiro para isso, e não retirar dinheiro. Além de tudo isso, a gente ainda tem essa parte do negacionismo, quer dizer, a ciência está também em perigo, vamos dizer, em risco. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sinto assim, inacreditável o que está acontecendo, porque um país que nega a ciência, que nega a educação, que ministros se recusam a responder e a atuar com base nas políticas públicas que foram construídas durante décadas, né, as políticas públicas ambientais, desde os anos 80, né, assim, é chocante, porque não é só negacionismo, eu acho que é falta de caráter, não tem outro motivo, porque as pessoas são pessoas que leem, que estudaram, né, que se formaram. Então, se você negar a ciência, falar que a Terra é plana, né, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, e acho que Comunicação, juntou tudo, ele é como é que fala, que foi lá para fora do planeta, né, eu não lembro o nome do que ele como é astronauta, né? Como que pode falar essas coisas? E essa questão do negacionismo na ciência, na questão principalmente de saúde pública, né? Do Covid, assim, é inacreditável, é um retrocesso. Eu me sinto na época medieval. Na questão ambiental, eu vejo mais até um viés mesmo de favorecer grupos econômicos que serão favorecidos com esse desmonte ambiental, né? O país tem uma afirmação de que o país respeita a legislação ambiental, que é uma forma de... A gente tem leis ótimas, mas não se está respeitando, né? A questão essas leis, essas normas, né, como essas resoluções, igual esse decreto também do zoneamento da cana, têm sido atacados também, né? Quer dizer, eles, além de negar dados, além de negar estudos, obviedades, né? Essa questão de se questionar focos de incêndio pelo INPE. O INPE é uma instituição de importância internacional, né? Um general questionar o que um especialista de imagem de satélite fala, de onde a gente está, né? Onde a gente está, é impossível. As pessoas têm anos de estudo para poder falar alguma coisa, e vêm essas pessoas e falam de cloroquina como remédio, não é nem médico para falar, e falam de que a rocha que está quente numa imagem de satélite simplesmente uma brincadeira de mau gosto, né? Uma falta de caráter, no meu ponto de vista pessoal, né? Eu não estou aqui colocando essas opiniões de forma institucionalizada, né? Eu não estou representando aqui as instituições, né? Mas é chocante porque a pesquisa, né? Para que serve a pesquisa? Para você entender o processo histórico do que aconteceu, né? Em termos do que já se estudou em relação a um determinado assunto, e prever, melhorar, né, otimizar os processos para, no caso ambiental, conservar o meio ambiente, ter de uma forma sustentável, né, a produção, o uso pelo homem, mas de uma forma racional. É interessante a Convenção de Conservação de Áreas Úmidas, ela não fala em sustentabilidade, ela fala em uso racional. O que significa uso racional? É o uso com base em informação de qualidade, ou seja, com base em ciência, né? Então, questionar a Organização Mundial de Saúde, questionar a Conferência do Clima, assim, não é medieval. estudos, né? Porque estudos podem
a ciência vai evoluindo, né? Quer dizer, pode ter estudo que vai dizer, Sim, não, esse anterior lógico. é adequado, mas não é com Por base isso em que tem estudo. que ter o histórico, né? Você pode ter novas tecnologias que vão te trazer novas informações, né? A informação por satélite hoje, a NASA, né, se fala tanto, né? Os Estados Unidos são o exemplo, né? A NASA confirmou e confirma tudo o que o INPE coloca, né? O ex-presidente do INPE, que foi defenestrado, né, do seu cargo, recebeu uma honra ao mérito, acho que da Nature, não lembro direito o que ele recebeu como homem importante da ciência. Quer dizer, negar a ciência é um retrocesso em termos civilizatórios, né? É civilizatório. Nós estamos numa crise civilizatória e é muito para favorecer os usos econômicos de alguns setores que, né, do aspecto econômico que estão sendo favorecidos, né? Eles estão sendo favorecidos para isso. Essa entrada de cana no Pantanal, que isso é criminoso, né? E teve gente, né? Teve um jornalista nos anos 2000 que ele lutou para ter essa resolução, a primeira resolução do CONAMA que eu falei, para não ter usinas de álcool no Pantanal, porque se jogava o vinhoto todo nos rios e matavam os peixes na época. Depois teve resoluções para não ter isso, mas e chamava-se Francisco Anselmo de Barros, ele se matou numa área pública, ele se imolou, porque nos anos 2005, eu acho, estava se retomando essa questão de ter cana no Pantanal. Era a época da Marina Silva ainda, como ministra. Então, a questão era em nível estadual, em Mato Grosso do Sul. Esse caso aconteceu em Mato Grosso do Sul. Então, as pessoas perderam a noção da importância de você conservar o meio ambiente, né? As pessoas das áreas urbanas, elas esquecem que da onde vem a chuva para ter água na torneira, né? Da onde vem a possibilidade de você criar novos remédios, né? A gente não conhece praticamente nada das espécies nativas do Brasil. Nós temos a maior biodiversidade do mundo e a gente tem pouquíssimo conhecimento sobre a possibilidade de utilização dessas espécies para vários aspectos, né, tanto médicos como mesmo econômicos, né? Tem estudos que colocam que a floresta em pé gera muito mais renda para o país do que desmatamento. Então, é uma visão retrógrada, né? Irracional, né? Como você falou. Assim, realmente tem interesses econômicos, mas assim, interesses econômicos, vamos dizer, irracionais, né? Que realmente não se preocupam com. Acho que nem com agora, nem com as pessoas de hoje, mesmo com as futuras gerações, né? Que, como está na Constituição, o meio ambiente, a defesa do meio ambiente tem essa característica, né? A gente não pode destruir hoje e esquecer das futuras gerações, né? Mas realmente uma coisa irracional. Exatamente. A sustentabilidade é um tripé, né, que se fala, que é a parte ambiental, econômica e social. Você tem que, como que vai deixar, vide a crise de água de São Paulo, de Brasília, o que significa isso? Né? É desmatamento, é falta de preparo. Vai buscar água a quilômetros e quilômetros de distância a um custo altíssimo, né? Isso é irracional, você tem que ter a conservação das áreas de produção, a vegetação, né? Ela favorece a infiltração, favorece as baixas temperaturas, isso favorece você ter a recarga das águas subterrâneas para poder ter água nos rios, né? Da onde vem a água na seca? As pessoas esquecem isso, né? Da onde vem a água da seca? Vem dos aquíferos, do lençol freático, e quem alimenta, né, esse lençol? Tem que infiltrar a água. Então, se você diminui a infiltração, um dos problemas de queimada também é isso, você vai
alterar toda a porosidade do solo e pode diminuir a área de infiltração, pode ter um escoamento maior, que a gente chama de escoamento superficial, altera todo a questão voltando, né, agora para a catástrofe do Pantanal assim, como eu falei, a gente nunca estudou uma situação dessa, né? A pesquisa no Pantanal teve um crescimento a partir dos anos 80, que foi uma época que já estava com grandes inundações. O Pantanal já passou por uma seca muito forte nos anos 60 até 73, em que teve um aumento muito grande da pecuária na região, porque tinha muito mais área de pastagem. Aí veio uma grande inundação de 74. Então, ou seja, essa grande seca dos anos 60 não foi motivada por questões climáticas, em termos de mudanças climáticas, né? Foi uma questão natural. Então, isso pode voltar a acontecer, né? Uhum. Disso a gente tem esse outro agravante da questão das mudanças climáticas. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem muito mais impactos ambientais, tem muito mais usos, né, econômicos da região. Então, tudo tem que estar se preparando para isso, né? Você tem que, se vai diminuir a área de inundação, vai diminuir a pesca, tanto a pesca profissional, de subsistência, como a pesca turística. A gente tem centenas de empresas, né, de todo um trade de turismo de pesca, que é importantíssimo para a geração de emprego e renda, mas esse setor tem que estar preparado também para possíveis restrições, né, por conta de diminuição da área de inundação. Débora, desculpa te interromper, porque a gente já está no fim. Aí eu queria só te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. E aí, para finalizar, vou deixar a palavra com você, assim, para você passar essa mensagem para a gente, né? Como você já explicou muito bem, que tudo, né? Todas essas queimadas no Pantanal, desmatamento na Amazônia, no Pantanal também, né? Todo esse desmonte aí das políticas, dos recursos, né, públicos e das políticas públicas voltadas para a proteção ambiental, que não é só proteção ambiental, é social também, e é econômica, né, como você falou. Para você Sim. dar uma mensagem final para a gente, né, o que a gente pode fazer diante de um cenário tão terrível que realmente é catastrófico, né? Ouvir do ministro do Meio Ambiente falar que as queimadas do Pantanal são uma questão ideológica, né? O que ele quer dizer com isso é complicado, né? Se é com base em dados, se é com base em fatos. Então, assim, eu vou deixar a palavra com você para você nos dar um alento, talvez, né? Ou força aí para a luta, que não é pequeno. Eu conto muito, eu agradeço novamente pelo convite, eu conto muito com o Ministério Público, tanto federal quanto estadual. Eu trabalhei muito e trabalho agora ainda mais, porque é o que nos dá apoio para que realmente as políticas públicas sejam respeitadas, né? E o que a gente está numa fase de desrespeito total às instituições, à universidade, à educação, à questão ambiental. É um desrespeito generalizado e favorecendo só os setores econômicos em detrimento do povo brasileiro, em detrimento da educação, da saúde, da educação, já falei de tudo, né, que é a base da ciência, né, a base de um país é educação, saúde e ciência. Nós temos cortes na ciência profundos na educação, nas universidades, na própria Embrapa, né? A Embrapa está simplesmente parada. É uma coisa que, assim, né, um governo que destrói as instituições do seu país, que garantem a possibilidade de ter um bem-estar maior para o povo, um bem-estar maior para as futuras gerações, assim, é muito triste, né? O que eu posso colocar como finalização é que nós vamos continuar, né? Só nos resta resistir
A ciência tem muita informação, nós temos uma equipe de pesquisadores e de movimentos sociais na região. 7 segundos, 7 segundos. Então tá, é isso.